Livro A Autoridade do Crente, de Kenneth E. Hagin, com linguagem fiel ao conteúdo original, com aplicação prática, capítulo 1. O espírito de sabedoria e revelação baseado nos ensinamentos de Kenneth E. Hagin, uma verdade revelada pelo Espírito. O conhecimento da autoridade espiritual do crente não vem por inteligência humana, mas por revelação do Espírito Santo. Kenneth E. Hagin começa seu ensinamento com uma ênfase poderosa. O crente precisa pedir a Deus o espírito de sabedoria e de revelação para compreender plenamente sua posição em Cristo. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios capítulo 1 versículo 16 e 17. A oração de Efésios. Hagin conta que, durante meses, orou diariamente essa passagem de Efésios capítulo 1 versículos 16 ao 23, substituindo os pronomes pelos próprios, e viu uma transformação profunda em sua compreensão espiritual. Eis uma versão adaptada da oração: Pai, abre os olhos do meu entendimento. Ilumina minha mente e meu coração. Mostra-me a grandeza do teu poder para comigo, que creio. Ensina-me a autoridade que tenho em Cristo. Esse foi o ponto de partida. A partir dessa oração, o Espírito de Deus começou a abrir os olhos espirituais de Hagin, revelando verdades que revolucionaram seu ministério e sua vida cristã. 3 revelações-chave da oração. A oração de Paulo em Efésios revela 3 grandes verdades espirituais que o Espírito Santo deseja revelar a cada crente. 1. A esperança do seu chamado. Compreender o propósito eterno de Deus para a sua vida. 2. As riquezas da glória da herança nos santos. Saber que temos uma herança espiritual legítima como filhos de Deus. 3. A suprema grandeza do seu poder. Saber que o mesmo poder que ressuscitou Jesus atua em nós agora. Segundo, a operação da força do seu poder, que exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus. Efésios capítulo 1 versículos 19 e 20. Assentados com Cristo. Autoridade compartilhada. Cristo foi exaltado acima de todo nome, e está assentado nos lugares celestiais à direita de Deus. Posição de autoridade, honra e domínio. Acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio. Efésios capítulo 1 versículo 21. Mas o que isso tem a ver conosco? Hagin destaca Efésios capítulo 2 versículo 6, onde a palavra declara que nós fomos ressuscitados com Cristo e assentados com Ele nas regiões celestiais. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2 versículo 6. Isso significa que nossa autoridade está ligada à autoridade de Cristo. Não por mérito nosso, mas porque fomos unidos a Ele em sua morte, ressurreição e exaltação. Aplicação prática. Ore diariamente. Efésios capítulo 1 versículo 16 ao 23 com fé e expectativa. Declare sua posição em Cristo. Estou assentado com Cristo, acima das forças das trevas. Medite em Efésios até que a verdade da sua autoridade desça do intelecto ao seu espírito. Declaração de fé: estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Tenho autoridade sobre o diabo e seus demônios. O mesmo poder que ressuscitou Jesus opera em mim. Nada poderá me derrotar, porque sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Mãos juntas. Oração final. Senhor, dá-me espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Ti. Abre os olhos do meu entendimento para que eu conheça a esperança do Teu chamado, a riqueza da herança que tenho como Teu filho, e o poder que opera em mim como crente. Ensina-me a viver à altura da autoridade que me deste em Cristo. Amém. Capítulo 2. Assentados com Cristo. Baseado nos ensinamentos de Kenneth E. Hagin, a autoridade vem da posição espiritual. Uma das maiores revelações do Novo Testamento é esta: o crente está espiritualmente assentado com Cristo. Isso não é uma metáfora. É uma verdade espiritual presente, revelada pela palavra. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2 versículo 6. Quando Cristo venceu a morte, Ele não apenas se assentou à direita de Deus como vencedor supremo, mas nós fomos incluídos nessa vitória.
Uma posição de autoridade suprema. Jesus está assentado acima de todo principado, poder, domínio e nome que se possa nomear, e nós, como membros do seu corpo, compartilhamos essa posição de autoridade. Acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Efésios capítulo 1 versículo 21. Isso significa que o diabo e seus demônios estão abaixo dos pés de Cristo, e, por consequência, abaixo dos pés da Igreja, pois nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à Igreja, que é o seu corpo. Efésios capítulo 1 versículos 22 e 23. Kenneth Hagin explica que a autoridade da cabeça pertence ao corpo também. Quando uma autoridade dá ordens, ela o faz por meio do corpo. Assim, Cristo, o cabeça, age por meio da Igreja, seu corpo, sobre a terra. Isso inclui curar os enfermos, expulsar demônios, e resistir ao mal. Tudo isso é feito pela autoridade delegada ao crente. Autoridade inativa é inutilizada. Hagin alerta. Embora tenhamos essa autoridade, ela não se manifesta automaticamente. É preciso reconhecer, crer e agir com base nela. A autoridade que você não conhece ou não exerce, é como se você não a tivesse. Kenneth Hagin. Muitos crentes vivem como derrotados porque nunca foram ensinados que estão assentados com Cristo. Outros conhecem a verdade, mas não a colocam em prática por medo ou incredulidade. A mente precisa ser renovada. Apesar da nossa posição espiritual ser elevada, nossa mente natural ainda precisa ser renovada pela palavra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12 versículo 2. É possível ser salvo e ainda viver como alguém dominado pelas circunstâncias, simplesmente por não ter revelação da posição espiritual em Cristo. Declaração de fé: estou assentado com Cristo, em uma posição de autoridade sobre as trevas. O inimigo está debaixo dos meus pés. Eu ando em vitória, porque sou parte do corpo de Cristo. Minha mente está sendo renovada. Minha fé está sendo fortalecida. Eu creio, declaro e tomo posse da autoridade que é minha. Oração final. Senhor Jesus, obrigado por me fazer ressuscitar contigo. Estou assentado contigo, em autoridade e domínio espiritual. Abre ainda mais os olhos do meu entendimento para que eu viva cada dia com essa consciência. Que eu não aceite mais opressão do inimigo, mas ande como herdeiro do reino. Em teu nome, amém. Aplicação prática. Leia e medite diariamente em Efésios 1 e 2. Declare sua posição com fé. Estou assentado com Cristo. Rejeite pensamentos de derrota. Tome posse da autoridade com ousadia. Capítulo 3. A autoridade pertence à Igreja. Baseado nos ensinamentos de Kenneth Hagin. Uma autoridade concedida por Cristo. A autoridade espiritual não é algo que pedimos para ter. É algo que já foi concedido à Igreja por Jesus Cristo. E eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas capítulo 10 versículos 19. Neste versículo, Jesus não diz que dará autoridade, mas afirma claramente: eis que vos dou. Ele já delegou autoridade à Igreja, seu corpo, para lidar com todo tipo de oposição espiritual. A autoridade é inútil se não for exercida. Kenneth Hagin enfatiza que a autoridade concedida à Igreja deve ser exercida por fé. Deus não fará aquilo que nos mandou fazer. Muitos estão esperando que Deus faça algo sobre o diabo, quando na verdade, Deus está esperando que a Igreja haja. Kenneth Hagin. Deus já derrotou o diabo através da cruz. Jesus ressuscitou em triunfo, e entregou autoridade à Igreja. Cabe a nós, como representantes de Cristo na terra, exercer esse domínio. O crente tem autoridade para responder: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4 versículo 7. Observe: quem resiste ao diabo é o crente, não Deus. A ordem é clara: vós resisti. Quando isso acontece, o diabo fugirá de vós, porque ele reconhece a autoridade de Cristo em nós. Você não precisa ser um pastor ou apóstolo para ter autoridade. Todo crente nascido de novo possui essa autoridade espiritual. O inimigo é derrotado, mas ainda ativo. Kenneth Hagin explica que,
Embora Satanás tenha sido derrotado, ele ainda opera neste mundo, mas não tem mais direito legal sobre os filhos de Deus. Ele só pode agir onde encontra ignorância ou permissão. Quando você reconhece sua posição, o inimigo não pode mais enganar, intimidar ou dominar sua vida. A chave, revelação e ação. Muitos crentes sabem que têm autoridade. Mas a vitória só vem quando essa autoridade é 1. Compreendida com revelação espiritual. 2. Exercida com ousadia e fé. Conhecimento intelectual não basta. É preciso aplicar essa verdade na prática da fé diária. Declaração de fé: a autoridade de Cristo pertence à Igreja, e eu sou parte da Igreja. O inimigo está debaixo dos meus pés. Eu resisto ao diabo em nome de Jesus, e ele foge de mim. Ando em autoridade espiritual porque fui revestido com o poder do alto. Oração final. Senhor Jesus, obrigado por me fazer parte do teu corpo. Obrigado pela autoridade que me deste. Ensina-me a resistir ao diabo com fé e firmeza. Ajuda-me a andar em domínio espiritual, não por orgulho, mas por obediência. Que a tua vitória seja manifestada em minha vida todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Aplicação prática. Diga em voz alta: tenho autoridade espiritual como filho de Deus. Repreenda pensamentos de medo ou condenação em nome de Jesus. Use Lucas capítulo 10 versículo 19 e Tiago capítulo 4 versículo 7 como armas espirituais diariamente. Capítulo 4. Que autoridade é essa? Baseado nos ensinamentos de Kenneth E. Hagin, o que significa ter autoridade? A palavra autoridade, no original grego usada em Lucas capítulo 10 versículo 19 é exousia, que significa o direito legal de agir, mandar, governar, exercer controle. Eis que vos dou autoridade, exousia, para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Lucas capítulo 10 versículo 19. Isso não se trata apenas de força, mas de direito legal espiritual concedido por Jesus. É como a autoridade de um policial. Ele pode parar o trânsito com apenas um gesto da mão, não por sua força física, mas pela autoridade da lei que o respalda. Assim também o crente atua não em seu nome, mas no nome de Jesus. Duas palavras importantes no grego. Hagin mostra que Lucas capítulo 10 versículo 19 traz duas palavras diferentes: autoridade, exousia, o direito legal. Poder, dunamis, a força ou capacidade real. Jesus declara que ele nos deu autoridade, exousia, sobre todo o poder, dunamis, do inimigo. Ou seja, o direito do crente prevalece sobre o poder do diabo. A autoridade é usada no nome de Jesus. A autoridade da Igreja é operada por meio do nome de Jesus. Não temos autoridade em nós mesmos, mas porque Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2 versículo 9. Em meu nome expulsarão demônios. Marcos capítulo 16 versículo 17. Kenneth Hagin enfatiza: o nome de Jesus, na boca de um crente que crê, é tão poderoso quanto se o próprio Jesus estivesse falando. A autoridade atua no reino espiritual. Essa autoridade não é carnal ou visível. Ela atua no reino invisível, onde estão os demônios, enfermidades, opressões e ataques espirituais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4. Quando você ordena com fé em nome de Jesus, o mundo espiritual responde. Os demônios se submetem, não porque você gritou, mas porque você falou com autoridade legítima. O segredo está em saber e crer. Kenneth Hagin relata que muitos crentes não exercem sua autoridade simplesmente por desconhecê-la. O diabo opera onde há ignorância. Quando você sabe quem é em Cristo, e age com fé, o inimigo tem que recuar. A autoridade que o crente tem é maior do que qualquer ataque do inimigo. Mas ela só funciona se for usada. Kenneth E. Hagin. Declaração de fé: tenho autoridade no nome de Jesus. Nenhuma força do inimigo pode me vencer, porque atuo com o poder do céu. Eu piso sobre serpentes e escorpiões. Eu resisto ao diabo e ele foge. Nada me causará dano algum. Oração final. Pai, eu te agradeço por me dar autoridade no nome de Jesus. Ensina-me a usar essa autoridade com sabedoria e fé.
Que eu nunca mais aceite passivamente os ataques do inimigo. Dá-me ousadia para resistir, orar e declarar vitória em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Aplicação prática: estude Lucas capítulo 10 versículo 19 e Filipenses capítulo 2 versículo 9. Pratique usar o nome de Jesus em oração e declarações. Resista ao medo, dúvida, enfermidade e ataques espirituais com autoridade. Capítulo 5: O uso da autoridade baseado nos ensinamentos de Kenneth E. Hagin. Autoridade é para ser usada. A autoridade espiritual que recebemos de Cristo não é apenas uma teoria ou uma doutrina, mas uma realidade prática. Ela foi dada para ser usada diariamente, enfrentando ataques espirituais, enfermidades, tentações e toda obra do maligno. Em meu nome expulsarão demônios. Marcos capítulo 16 versículo 17. Jesus nos deu autoridade para agir em seu nome. Isso inclui expulsar demônios, repreender enfermidades, resistir ao medo, orar com poder e declarar liberdade. O exemplo pessoal de Kenneth Hagin. Hagin conta sobre uma visão com Jesus, onde um demônio tentou interromper a comunicação entre os dois. O espírito maligno fez barulho, soltou fumaça e tentou impedir que Hagin ouvisse a voz do Senhor. Ele esperava que Jesus fizesse algo, mas Jesus não fez nada. Foi então que ele percebeu: Jesus já havia dado autoridade ao crente. Assim, Hagin ordenou ao espírito: cale-se e saia em nome de Jesus. O espírito imediatamente caiu e desapareceu. Jesus então lhe disse: se você não tivesse feito algo, eu não poderia ter feito nada. Jesus deu a responsabilidade à igreja. Essa revelação impactante mostrou que Jesus delegou a autoridade ao seu corpo, a igreja. Se a igreja não agir, o céu não age em seu lugar. Se a igreja não usar a autoridade, o diabo continuará oprimindo, enganando e destruindo vidas. Kenneth E. Hagin. A autoridade é exercida pela fé. A autoridade espiritual não depende do que sentimos, mas da fé no que a palavra de Deus diz. Você pode usar sua autoridade mesmo quando não sente nada especial. Está enfrentando luta. Parece que nada mudou. O justo viverá da fé. Romanos capítulo 1 versículo 17. Você crê, declara e age com base na palavra. E então, o mundo espiritual responde. Como usar a autoridade na prática? 1. Declare o nome de Jesus com fé. Não é repetir por repetir. É falar com convicção. 2. Resista ao diabo com firmeza. Não aceite opressão, pensamentos malignos ou medos. 3. Repreenda enfermidades. Fale ao corpo. Seja curado em nome de Jesus. 4. Ore com autoridade, não com dúvida. Ore como quem tem um direito espiritual, não como um mendigo. 5. Tome posse da palavra. Declare versículos com autoridade, como uma espada. Declaração de fé: uso a autoridade que me foi dada em Cristo. Eu não sou passivo diante dos ataques do inimigo. Eu declaro a palavra com fé, repreendo o mal, expulso demônios e piso sobre toda obra do diabo. No nome de Jesus, vivo em liberdade e vitória. Oração final. Senhor Jesus, obrigado por confiar a mim a tua autoridade. Dá-me ousadia para usá-la com fé. Que eu nunca espere passivamente quando devo agir com a tua palavra. Abre meus olhos espirituais e fortalece minha fé. Eu declaro: não sou vítima, sou vencedor em Cristo. Amém. Aplicação prática. Releia Marcos capítulo 16 versículos 17 e 18 e João capítulo 14 versículo 12 ao 14. Use o nome de Jesus ao orar por você e pelos outros. Repreenda imediatamente pensamentos ou sintomas que não vêm de Deus. Mantenha sua mente renovada pela palavra para agir com fé e confiança. Capítulo 6. O poder está no nome de Jesus. Baseado nos ensinamentos de Kenneth E. Hagin. Um nome acima de todo nome, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses capítulo 2 versículo 9. Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, não apenas no céu, mas também na terra e debaixo da terra. Isso inclui o mundo natural e espiritual. Todas as coisas visíveis e invisíveis devem se dobrar diante do nome de Jesus. A chave do nome de Jesus. Kenneth Hagin explica que o nome de Jesus é como uma chave espiritual.
Quando usada com fé, ela destranca portas, desfaz cadeias, traz cura, libertação e vitória. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Marcos capítulo 16 versículos 17 e 18 não é a fórmula, em nome de Jesus, que funciona por si só, mas a fé no poder que está nesse nome. 3 razões pelas quais o nome de Jesus tem poder. 1. Por conquista, Jesus conquistou o direito ao seu nome ao vencer Satanás, o pecado, a morte e o inferno. 2. Por herança ele recebeu o nome do Pai, como herança eterna, Hebreus capítulo 1 versículo 4. 3. Por investidura. Ele foi exaltado pelo Pai com autoridade suprema. Quando você diz, em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse ordenando. Kenneth E. Hagin. O nome de Jesus nos dá autoridade prática. Jesus prometeu que os crentes fariam as mesmas obras que ele fez. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João capítulo 14 versículo 12. Por quê? Porque ele deixou seu nome como instrumento legal de autoridade. Você ora pelos enfermos? Use o nome de Jesus. Você enfrenta a opressão? Repreenda no nome de Jesus. Você vive uma batalha espiritual? Declare vitória no nome de Jesus. Um exemplo prático: Kenneth Hagin relata que, quando era jovem no ministério, aprendeu a orar pelas pessoas impondo as mãos e usando com fé o nome de Jesus. Resultados visíveis começaram a acontecer. Enfermidades recuavam. Demônios saíam. Opressões cessavam. Tudo porque o nome de Jesus era proclamado com fé e entendimento. O nome de Jesus nos representa assim como um embaixador fala com a autoridade do seu país. O crente fala com a autoridade do céu ao usar o nome de Jesus. Não é arrogância, é identidade. Você é representante de Cristo na terra, com permissão legal para usar seu nome. Declaração de fé: o nome de Jesus é poderoso em minha boca. Quando oro, ordeno, repreendo e declaro com fé nesse nome, o céu age. O inferno treme. A enfermidade bate em retirada. Eu opero em vitória, porque carrego o nome que está acima de todo nome. Oração final: Senhor Jesus, obrigado por me dar teu nome. Eu reconheço que ele carrega autoridade, glória e poder. Ensina-me a usá-lo com fé, reverência e ousadia. Que através do teu nome, minha vida seja cheia de milagres, proteção e conquistas. Em teu nome, eu oro. Amém. Aplicação prática: memorize Filipenses capítulo 2 versículos 9 ao 11. Em toda oração, declare com convicção, em nome de Jesus. Ao orar por alguém, imponha as mãos e use o nome com fé. Substitua orações passivas por declarações de autoridade no nome de Jesus. Capítulo 7. Enfrentando o inimigo com autoridade. Baseado nos ensinamentos de Kenneth E. Hagin, o inimigo já está vencido. Jesus não apenas derrotou o diabo, mas nos deu o direito de aplicar essa vitória em nossa própria vida. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2 versículo 15. Cristo triunfou sobre todas as forças malignas. Agora, nós reinamos com ele. O crente não está tentando vencer Satanás. Ele já foi vencido por Jesus. O que nos resta é reivindicar e manter a vitória pela fé. A ignorância é uma arma do inimigo. Kenneth Hagin destaca que a maior arma de Satanás é a ignorância dos crentes. Muitos aceitam a derrota, a doença, a opressão, como se fossem normais. Mas a Bíblia diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4 versículo 6. Quando você conhece a verdade, é liberto do engano e da opressão. Pise sobre o mal. Jesus declarou: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Lucas capítulo 10 versículo 19. Esses termos representam demônios, opressão, medo, doença, miséria. O ato de pisar indica que eles estão debaixo dos seus pés. Você não está no mesmo nível do inimigo. Você está em Cristo, assentado nos lugares celestiais acima de todo principado e potestade. Efésios capítulo 1 versículos 21 e capítulo 2 versículo 6. Diga não ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4 versículo 7. Kenneth Hagin explica:
Resistir significa se opor, declarar guerra, recusar-se a aceitar. Você deve resistir ao diabo, nos pensamentos, nas emoções, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, e você faz isso com a autoridade no nome de Jesus, e pela palavra de Deus. Um exemplo real: Reagan compartilha a história de uma senhora cristã que sofria ataques noturnos do diabo. Após receber ensino sobre a autoridade do crente, ela orou com fé: Satanás, você não tem lugar na minha casa. Eu te expulso em nome de Jesus. A partir daquela noite, os ataques cessaram completamente. Quando você enfrenta o inimigo com fé e entendimento, ele tem que fugir. Declaração de fé: eu sou mais que vencedor por meio de Cristo. O inimigo está debaixo dos meus pés. Eu resisto ao diabo com fé, usando o nome de Jesus e a palavra de Deus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu vivo em autoridade e liberdade. Oração final: Senhor Jesus, obrigado por me dar autoridade sobre o mal. Eu não aceito mais passivamente os ataques do inimigo. Abre meus olhos espirituais para ver minha posição em Cristo. Dá-me ousadia para resistir, declarar e agir com fé. Em teu nome, eu tomo posse da vitória. Amém. Aplicação prática: rejeite imediatamente todo pensamento de medo, derrota ou enfermidade. Declare versículos em voz alta contra cada ataque. Use o nome de Jesus todos os dias em oração e resistência. Veja-se espiritualmente como assentado com Cristo, acima de todo mal. Capítulo 8: Mantendo-se firme na autoridade espiritual. Baseado nos ensinamentos de Kenneth E. Reagan, a autoridade deve ser mantida. Receber autoridade em Cristo é uma dádiva. Manter-se firme nela é um posicionamento diário. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. 1 Pedro capítulo 5 versículos 8 e 9. O inimigo buscará oportunidades de intimidar, enganar ou pressionar o crente. Mas a palavra de Deus nos orienta: resista com firmeza. O crente não pode ser passivo. Kenneth Reagan ensina que a autoridade espiritual exige vigilância e postura ativa. Muitos crentes perdem vitórias porque relaxam na fé ou permitem dúvidas entrarem. Se você não mantiver sua posição, Satanás tentará retomá-la. Kenneth E. Reagan: enfermidade, medo e opressão voltarão a bater mesmo depois de receber cura ou libertação. O inimigo tentará retornar com sintomas, medos ou mentiras. Jesus alertou: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, e, voltando, encontra a casa varrida e ornamentada. Lucas capítulo 11 versículos 24 e 25. Cabe ao crente manter a casa espiritual ocupada pela fé, pela palavra e pela resistência ativa. Como manter sua posição em Cristo? 1. Continue declarando a palavra com ousadia: pelas suas pisaduras, eu fui curado. Isaías capítulo 53 versículo 5. 2. Rejeite sintomas e sentimentos contrários. Não aceite de volta o que já foi vencido. 3. Alimente-se da verdade todos os dias. Medite nas Escrituras. Reforce sua fé. 4. Ore com autoridade, não com desespero. Você está orando como filho, não como pedinte. 5. Cerque-se de louvor e confissão positiva. Adoração afasta a opressão e fortalece o espírito. Reagan conta certa vez: Kenneth Reagan orou por uma senhora enferma que foi curada. Dias depois, os sintomas retornaram. Ela disse: acho que não fui realmente curada. Reagan respondeu: você foi curada, mas o diabo está tentando enganar você. Repreenda esses sintomas e declare: Satanás, você não vai me enganar. Eu sou curada. Ela fez isso e os sintomas desapareceram novamente. Sino: a cura permaneceu porque ela manteve sua posição. Declaração de fé: sou forte no Senhor e na força do seu poder. O inimigo não tem mais domínio sobre mim. A palavra de Deus é minha arma, e o nome de Jesus é meu escudo. Eu resisto a toda pressão, recuso todo medo e permaneço firme na minha autoridade em Cristo. Oração final: Senhor, dá-me firmeza para manter minha autoridade em Ti. Ensina-me a resistir todos os dias com fé viva, confissão fiel e obediência à Tua palavra. Que eu não vacile diante dos ataques, mas permaneça firme, inabalável e vitorioso.
Em nome de Jesus, amém. Aplicação prática. Leia Efésios capítulo 6 versículos 10 ao 18 e vista-se da armadura de Deus diariamente. Rejeite sintomas e sentimentos que contradizem a palavra. Mantenha um estilo de vida de confissão positiva e louvor. Relembre suas vitórias e testemunhe sobre elas. Capítulo 9. Operando como embaixadores de Cristo. Baseado nos ensinamentos de Kenneth E. Hagin, o embaixador representa um reino, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, segundo Coríntios 5 versículo 20. Um embaixador não fala por si mesmo. Ele carrega a autoridade, a cultura, as ordens e os interesses do reino que representa. Como crentes, não estamos aqui apenas como peregrinos, mas como representantes do céu, comissionados por Cristo para exercer influência espiritual, manifestar o reino e fazer diferença no mundo. Fomos enviados com poder. Jesus declarou: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João capítulo 20 versículo 21. Isso significa: você carrega a autoridade delegada. Você age em nome de Jesus. Você tem respaldo do céu. Você é voz de reconciliação, cura e libertação. A autoridade é para cumprir a missão. Kenneth Hagin ensina que a autoridade não é um fim em si mesmo. É uma ferramenta para manifestar o propósito de Deus, orar por enfermos, libertar oprimidos, ministrar salvação, expandir o reino. A autoridade espiritual sem ação é como um exército armado que nunca entra em combate. Você tem a palavra da reconciliação, e nos confiou a palavra da reconciliação. Segundo Coríntios capítulo 5 versículo 19. Como embaixador de Cristo, você carrega uma mensagem viva, que Deus ama o mundo, que o pecado foi vencido, que o inferno não tem mais poder, que Jesus reina, e todo aquele que crê será salvo. Essa autoridade é proclamada com ousadia, mas com amor. Responsabilidade espiritual. Um embaixador é vigilante, vive em santidade, fala com sabedoria, age com intrepidez. Representa bem o nome de Cristo. Muitos crentes querem autoridade sem compromisso. Mas a autoridade espiritual está ligada à fidelidade e à obediência. Kenneth E. Hagin. Declaração de fé: sou embaixador de Cristo nesta terra. Carrego sua palavra, seu poder e seu amor. Onde eu estiver, o reino de Deus se manifesta. Nada me impedirá de cumprir meu chamado. Com ousadia, represento o céu com autoridade. Oração final. Senhor Jesus, obrigado por me tornar teu embaixador. Dá-me intrepidez, sabedoria e amor para representar o teu reino com fidelidade. Que minha vida reflita a tua glória. Que eu leve salvação, cura e libertação onde quer que eu vá. Em teu nome, amém. Aplicação prática. Ore todos os dias como um enviado do reino. Ministre a palavra com ousadia onde Deus abrir portas. Lembre-se de que você carrega o respaldo do céu. Viva como representante de Cristo, com integridade, fé e propósito. Conclusão final do e-book. Você não é um crente comum. Você é uma nova criatura em Cristo, assentado nos lugares celestiais, com autoridade sobre o mal, o pecado, a enfermidade e todo o poder do inimigo. Agora é a hora de viver como um verdadeiro representante do reino. Declare, repreenda, cure, pregue, ande com autoridade. Você é embaixador do Rei dos Reis.